É a Adriane que está participando também com a Viviane, não é? Ou é a Cristiane? Eu o quê? Quem está participando com a Viviane é a Adriane, É não a é? Adriane. E aí coloca o nome É a dela Adriane. também. Eu vou começar a apresentar aqui, então. Apareceu aí? Você está apresentando? Apareceu Tá. uma tela de computador, O surgimento da filosofia apareceu. Ah, eu achei que esse era de sociologia. Não, que a prova de sociologia, ela está mais fácil que a de filosofia, entendeu? Ah, tá. Entendi. Tá, mas eu vou tentar dar uma explanada mais rápida e eu pego e falo um pouquinho sobre sociologia também. Sociologia dá para dar uma passada rápida. Então, vamos lá. O PET de vocês está falando sobre o surgimento da filosofia. É uma matéria que nós já vimos no primeiro ano, mas, como eu peguei e falei, eu optei por fazer essa aula pelo Meet com vocês para que a gente possa pegar e rever algumas coisas. Alguém sabe me dizer a diferença? Lembra? Isso nós vimos na sala, eu peguei, inclusive, passei slides para vocês. Alguém sabe, lembra qual a diferença de cosmogonia para cosmologia? Não. Gente, Fábio, Gabriele, eu não vi todo mundo tá aí, não, viu? Eu vi que tá a Gabriele, o Fábio, eu vi Cristiane e Adriane. Ah, é. Cosmologia fala sobre as crenças Tá bem que eu tô e tentando raciocinar ainda, acabei de acordar. cosmogogia. Eu acho que fala sobre a crença das pessoas no Aqui é Deus. cosmogonia, porque saiu o G aqui de abusado, é cosmogonia. Ah, cosmogonia. O quê? Gonia e cosmologia. O que é cosmogonia? Não lembro, eu só lembro de É a cosmologia. crença dos povos nos deuses e como tudo surgiu? Hum. Bom, cosmogonia, a cosmogonia, ela, assim como a filosofia, como a sociologia, são formas de conhecimento e de pensamento. Só que na época da cosmogonia, o pensamento ele era místico, que é o que a gente pega e fala de mito muito hoje. Na época eram mitos, justamente que tem muitos alunos que gostam, que falam sobre os deuses, né? Então, que o mundo foi criado pelos deuses, que Zeus é o Deus maior que governa, e por aí vai. Tem Hades, tem Efesos, aí tem o mito do Prometeu, que foi quando Zeus pediu que Prometeu cuidasse do povo da terra. Prometeu rouba o fogo e dá para o povo da terra, que é onde o povo começa a utilizar o fogo, utilizar o fogo para cozinhar alimentos, começa a utilizar pedras para fazer ferramentas para trabalhar, enfim, a cosmogonia ela tem a ver com explicação por meios sobrenaturais, utilizando crenças, utilizando deuses. Já a cosmologia é um conhecimento baseado na razão. Esse conhecimento ele contrapõe as narrativas mitológicas. Por quê? Porque, como eu peguei e falei, a mitologia ela é baseada em crenças. A cosmologia ela é baseada em fatos, argumentação e pesquisa. Tá aqui, cosmogonia versus cosmologia. Cosmogonia, religião e miticismo. Cosmologia, materialista tangível, ou seja, o que é real. Cosmogonia, contribuir
contribuíra para a formação da filosofia, mas parte do mundo dos mitos. Cosmologia, estruturada na razão, desvenda metodicamente a natureza. Cosmogonia, mito fundador para a criação do universo. Cosmologia, busca na lógica a criação do universo. Transição da cosmogonia, aqui já está certo, para a cosmologia. Como eu já falei para vocês lá no primeiro ano, antigamente, os povos viviam separados, né? Aí teve uma época que eles começaram a se juntar, a criar as aldeias, que nós chamamos de polis na época, né? Que foram pequenas cidades, e essas cidades, elas começaram a trabalhar o comércio, né? Começaram a surgir viagens marítimas, começaram a... Peraí, gente, só um minutinho. Não, vai. Desculpa, é porque o pessoal está fazendo obra aqui do lado e como dos outros. Alguns de vocês já conhecem a Dandara, né? Já sabem o jeito que ela é. Ainda bem que foi na aula de vocês. Enfim, então construíram o calendário, inventaram a moeda, porque antes era troca de produtos, aí nessa época começou a ter a comercialização. Houve a invenção do alfabeto, ou seja, a palavra ela começou a ser escrita, não tanto falada. Ao invés das narrações, das narrativas de história, de contos, começaram a haver debates em praças públicas. Houve também, em vez da palavra, como eu falei, a palavra, em vez de ser usada, né, nos rituais, passou a ser no confronto, né, na ágora. O que é ágora? Alguém lembra o que é ágora? Não. Era um ritual lá que se fazia, sei lá o que, dos deuses, que contemplava. Não, a ágora já é da cosmologia. Alguém lembra por que Sócrates foi condenado à morte? Por causa das ideias dele, dos ideais de uma sociedade justa, democrática. Correto, mas aonde é que ele fazia isso? Lembra que eu peguei e expliquei que Sócrates ele parava as pessoas nas ruas, perguntando, indagando se elas conheciam a si mesmo? Mesmo. Era nessa praça pública, que na época eles davam o nome de Ágora. Agora é a praça. Uhum. Eram praças, né, onde haviam debates filosóficos. Bom, crescimento urbano, como eu já falei, e como tinha cidade, não poderia deixar de começar a existir uma política, né, que tinha que tinha que ter alguém para começar a governar o povo, a organizar a estrutura da cidade. Enfim, com isto, o conhecimento mitológico ele ficou batido. Por quê? Porque eles precisavam de explicações mais condizentes com a nova realidade. Então, o surgimento da filosofia, ele está ligado a questionamentos. Por quê? Porque as pessoas precisavam entender melhor a realidade, questionando o mundo, e, para isso, eles precisavam de um novo conhecimento para explicar. Justamente porque, igual eu falei, o mito ele não tinha base, eram fantasias, muitas coisas eram inventadas, né? Ou seja, então ele não tinha base para afirmar que base que eu tenho de pegar e falar que Poseidon é o deus dos mares. Alguém pode me dar? Papo, você gosta de mitologia, dos deuses? Hã? A base, assim, não é crença, não? Tipo, a crença deles? Então, crença, mas a crença ela não é provada. Por isso que este pensamento ele ficou obsoleto, ele não respondia mais
ele não atendia mais a necessidade das pessoas, porque as pessoas estavam se organizando, então elas precisavam de um pensamento, de um conhecimento mais racional, ou seja, que trouxesse bases para eles. Correto? Aqui, ó, os mitos se tornavam insuficientes. A filosofia é uma ciência. Sendo uma ciência, ela tem embasamento na razão. Aqui nós temos aqui, Grécia, quem quiser tirar foto desse print do celular, enfim. Apesar que eu falei depois, eu vou disponibilizar esse vídeo lá na sala de vocês. Significado do termo filosofia. O termo filosofia, ele foi criado por Pitágoras, correto? Um dia, Pitágoras foi solicitado por um rei a comparecer para explicar o que seria esse novo saber, essa nova ciência, que tanto chamava a atenção das pessoas. Né? Então, Pitágoras pegou e falou que não era sábio apenas, mas sim era filósofo. Ou seja, amigo da sabedoria. Por quê? Porque o termo filosofia, ele deriva de duas palavras. Philos, que quer dizer amor, amizade, e sofia, que significa sabedoria ou conhecimento. Então, sendo assim, a junção das duas palavras fica filosofia, amor ao conhecimento, amor à sabedoria, enfim. E, com o surgimento da filosofia, surgiram os primeiros filósofos, que eram os filósofos também que poderiam ser chamados filósofos cosmológicos ou filósofos naturalistas. Qual era a ideia, o pensamento deles, a primeira atitude deles era querer provar como que nós de onde nós viemos, né? Surgiram assim várias ideias. Então, um dos primeiros foi Tales de Mileto. Segundo Tales, tudo era água. Ou seja, todas as pessoas tinham a sua origem na água. Aí já veio Anaximenes, que pegava e falava que não era água, que era o ar. Já havia Anaximandro, que falava que tudo seria infinito e indeterminado, ou seja, iria acontecendo. Vem Pitágoras, que é um grande conhecido de vocês, da matemática, né? Tem um teorema de Pitágoras para ver. Pitágoras, além de matemático, foi filósofo, inclusive o pai do nome filosofia, né? Então, segundo Pitágoras, tudo provinha dos números. Agora já imaginou? Nós sermos formados de números? Claro que todo mundo tem Deus, dois. Hã? Deus misericordioso, quero não. Apesar que o nosso corpo tudo tem número, né? Mas, a base do ser humano ser números é uma ideia meio... enfim, né? Aí veio Leucipo e Demócrito. Demócrito começou primeiro, depois Leucipo usou o mesmo argumento de que tudo seria composto por átomos, né? Eles fazem parte da escola atomística. Veio Empédocles falando que a junção seria uma junção, que nós seríamos uma junção dos quatro elementos, ou seja, terra, água, ar e fogo. E veio Heráclito e Parmênides. Eu peguei e fiz, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz um esquema sobre Heráclito e Parmênides no quadro para vocês, pedi, inclusive, que copiassem no caderno. Inclusive, esse mapa mental aí, quem tiver caderno lá do primeiro ano, tem ele. Alguém sabe informar? Hã? Eu tenho caderno no primeiro ano ainda. Inclusive, isso aí é questão de prova. Alguém sabe me informar a diferença entre Heráclito e Parmênides? Não. Parmênides, ele defendia uma ideia só, e o Heráclito lá, ele ficava mudando. É todo mundo legível como ilegível? Como?
Mundo inteligível, insensível é Platão, Platão, Adri. que Ai, formou as ideias. tô lembrando, não, Júnior. Lembra que eu peguei e falei que um considerava a Terra como as coisas como sepulcro perpétuo, onde nada mudava, tudo permanecia idêntico. Tanto que eu ainda até fiz a comparação ao... Gente, quem é Peter Pan? É Peter Pan, né, que não cresce, que tem o mundo, a Terra do Nunca? É, ele mesmo. É, Peter Pan. Então, para ele, tudo permanecia idêntico. E o mundo Peter Pan, lá todo mundo é criança sempre, quer dizer, as pessoas nunca crescem. Né? E já para o outro, a vida ela era em constante movimento. A cada segundo que passava, não voltava mais. Tanto que se você entrasse no rio agora e saísse, entrasse um segundo depois, nem o rio e nem você eram a mesma pessoa. Lembram? Tá, agora eu lembrei. É muito tempo que eu vi E esse qual texto. é qual aí? Peraí, faz a pergunta de novo. Ah? Faz a pergunta de novo. Quem fala sobre para quem o mundo é um sepulcro perpétuo e para quem você não entra no rio duas vezes no mesmo rio, na É, mesma quem não entra no rio é o Heráclito, E o outro é o Parmênides. Parmênides. Exato. Heráclito ele prega que a cada segundo nós somos uma nova versão de nós mesmos. E é a realidade, né? Porque vamos dizer, o segundo que se passa, ele não volta. Por isso que muitas vezes as pessoas pegam e falam. Eu mesmo tenho uma cantora que eu gosto, que é a Cher, ela pega e fala. Gente, não vai fazer o que eu vou falar agora, viu? Ela dá um conselho, tem um DVD dela que ela dá um conselho para o povo. Se você quer fazer alguma coisa, faça para não se arrepender. Apesar que se fizer e depois der errado, não vai falar que eu disse que é para fazer. Ou seja, porque muitas vezes os momentos são únicos, os momentos não voltam. Né? Uma palavra que você fala, às vezes, a palavra ela tem um poder muito forte. Ou você pode cativar uma pessoa, ou você pode afastar essa pessoa. Por isso que é muitas vezes importante a gente pegar e pensar bem. Né? O nosso problema é que muitas vezes, quando a gente vai falar as coisas, principalmente para ofender as pessoas, a gente fala quando a gente está no impulso, na raiva, e aquele segundo ali não tem como você voltar atrás. Né? Então, isso é o que o Heráclito prega, que o mundo ele está em constante movimento. Cada segundo é único, aquele segundo não volta. E ele tem a famosa frase que ninguém entra na mesma água do rio duas vezes. Porque se você entra agora, você saiu, você entrou de novo, aquela não é a mesma água e nem você. E já Parmênides, ele pega e vem com a imobilidade do ser. Para Parmênides, o movimento traria a não existência. Apesar que é o que acontece. A gente não nasce, enfim, cresce, vira criança, de criança passa para adolescência, quer dizer, o que Heráclito nos diz, né, que a cada segundo nós somos uma versão de nós mesmos, mas chega o momento que Parmênides é contra. Ele fala a imobilidade, que tem que existir a mobilidade, porque senão vem a não existência. Nós passamos pela fase. Né? Nós nascemos, crescemos, procriamos e chegamos na etapa final, onde, para Heráclito, acontece uma mudança, né? Porque a morte, diz ele que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo. Se você pegar e acender uma vela agora, aquela vela vai derreter, mas a parafina é um produto, a parafina derretida, que às vezes fica um produto criado da vela,
A cinza que vem daquele fio é um produto criado para o fio, ou seja, então, para ele as coisas não acabam, as coisas se transformam. Né? E a mesma coisa, tem os meninos que estão no meu grupo que eu tenho um grupo de estudos da doutrina espírita, então, a mesma coisa a morte. A morte, ela não é um fim. A morte é uma transição. Né, para o kardecista. Para o kardecista, a morte é a passagem para o mundo espiritual. Para o católico, para os evangélicos, a morte é o repouso até gente, até a vinda Alma? de Deus. Hã? Até a alma? Não, para o católico e para o evangélico, a morte, no caso, a pessoa morre, se eu não me engano, fica descansando até a vinda de Cristo. Não é isso? É. Então, quer dizer, é uma passagem, não é um fim. Né? Então, por isso que Heráclito fala que a vida ela está em constante transformação, em constante mudança. Alguma Não, dúvida? Hã? mas tipo assim, se o Parmênides, assim, ele devia ter, tipo assim, não é criticando, não, eu não sei de nada. Mas ele devia ter pegado e pensado, porque ele nasceu, ele cresceu e ele mudou. Como é que ele defende uma coisa que não aconteceu com ele? É porque, igual ele pega e fala, porque se para Heráclito as coisas estão em mudança constante, para Parmênides, essa mudança constante transformaria a vida em não vida. Que é igual que eu peguei e falei, acontece de você, igual eu peguei e falei, você nasce, cresce e tudo mais, até chegar ao final de você pegar e morrer. O que para Heráclito não é o fim, é o recomeço de uma nova coisa. Né? Mas Parmênides prega que essa mudança ela traz a inexistência do ser. Por isso que ele pega e fala que não existe mudança. Existe a imobilidade. Entendeu Ah, tá. agora? Entendi. Porque, segundo ele, se houver a mudança, vem a inexistência. Que é igual eu peguei e falei, para Parmênides, a morte ela não é o fim. A morte é a criação de algo novo. Para Parmênides, não, a morte seria o fim. Então, vamos aqui. Tales de Mileto, água. Anaximenes, água. Heráclito, mudança constante. A síntese dos contrários. O novo se transforma em velho, o quente se transforma em frio, enfim. Parmênides, sepulcro perpétuo, ou seja, imobilidade do ser, não existe mudança. Empétocles, os 4 elementos, Demócrito, átomos. Demócrito também, se eu não me engano, vai cair na prova, viu? Aqui já. Quantas horas? São Gente, 8h30. passou rápido. Nós temos 12 Passou. minutos. Alguma dúvida com relação ao que foi falado aqui? Não, deu para Então, dar aqui, uma deixa eu pegar e lembrança. dar uma passada rapidinho para vocês no. Em sociologia. Essa matéria a gente aprende no primeiro ano também, não aprende? Como é que é? Essa matéria a gente aprende no primeiro ano também, não aprende? Essa matéria é do primeiro ano. Você fala que eu falei agora de filosofia? Aham. Essa matéria, na realidade, ela é revisão do que nós vimos no primeiro ano. Ah, tá. Porque eles colocaram a emergência da filosofia no PET de vocês, que é justamente isso, que fala sobre os pré-socráticos, né? É porque eu lembro de você explicando essa matéria. Uhum. Ui, aqui. Gente, então vamos lá. Aqui tem algumas coisas que vão cair na prova, viu?
Introdução à Sociologia também vai ser uma recapitulação do que nós vimos no primeiro ano, na época que eu era professor de vocês de Sociologia. O que é a Sociologia? A ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos, religiosos. Ela se ocupa de 5 elementos, que é a estrutura social, grupos sociais, família, classes sociais e o nosso papel como indivíduos na sociedade. Um de seus objetivos é fazer o diagnóstico do estado de uma sociedade, né? Fatores que contribuíram para o seu surgimento. Ela surgiu na primeira metade do século XIX, a partir das ideias do filósofo Auguste Comte, que entendeu que a sociedade europeia passava por um turbilhão de transformação, desde o renascentismo, e a Revolução Industrial teria coroado o ápice dessas transformações. Assim como na filosofia, que teve que o conhecimento mítico ficou obsoleto, ou seja, necessitavam de uma nova forma de conhecimento, a partir de alguns acontecimentos também houve a necessidade de um novo pensamento, um novo conhecimento também para poder explicar algumas coisas, né? Como eu coloquei, o surgimento da sociologia ele abrange as áreas da cultura, da arte, da educação, violência e religião, o que acarretou seu surgimento. A Revolução Industrial, as ideias iluministas e Revolução Francesa. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foram mudanças, né, que ocorreram na indústria, com nova maquinaria, a máquina a vapor, houve a divisão entre burgueses e proletariados, onde os burgueses eram os patrões e ganhavam muito em cima dos proletariados. A sobrecarga de trabalho era imensa, às vezes tinha pessoas que trabalhavam 16 horas diárias, o que hoje, o máximo, acho que, apesar que tem gente que trabalha tem pessoas que trabalham 24 horas hoje, eu sei 12 por 36. Não, só é 12 por 36. É muito raro ter alguém que trabalha assim. Só se for trabalho escravo. Não, mas tem médico que faz plantão também. Não, tem plantão, mas, tipo assim, geralmente é só 12 por 36 mesmo. E até na China, que o trabalho, a hora de trabalho é mais extensa, não chega a isso, não. Uhum. Só se, tipo, agora na pandemia que tem médico que faz plantão duplicado. Mas mesmo assim, hoje ainda, mesmo que eu tenho uma sobrinha, ela é técnica em enfermagem em Brasília, ela trabalha no hospital, às vezes ela passa por plantão de 24 horas, só que aí ela tem as horas que ela tem que cumprir na semana, se eu não me engano, são 36 horas por semana. Então, se ela trabalhou 24 horas seguidas, ela trabalha mais 12 horas na semana, ou seja, ela não é obrigada a trabalhar todo dia. Aí, nessa época aí da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam até 12, 16 horas todos os dias. Né? Então, quer dizer, era uma coisa que estava sobre-humana. Né? Como os outros, que ela se via obrigada àquilo, ou fazia, ou ficava desempregada. Né? Então, neste momento, houve essas mudanças, né? Logo aliado a isso também estavam as ideias iluministas, que eu creio que nós devemos pegar e ver sobre o iluminismo esse ano, em sociologia, em filosofia. O que foi o iluminismo? Foram, a partir do momento, eu cheguei a falar com você sobre religião, filosofia da religião, lá no primeiro ano? Não. Não. Você começou a falar, mas aí parece que teve um problema que alguém reclamou, aí acabou que você nem falou. Não, mas não era por causa disso, não. Ainda não tinha chegado a época. Eu lembro até que ele virou e falou que quem quisesse reclamar tinha que faltar às aulas, porque no final do ano a matéria era obrigatória. Uhum.
Ah, a Mas gente acabou foi ver ficando. o ano passado, que era no segundo ano, que era filosofia medieval. Bom, na Idade Média, eles se ocupavam muito com o pensamento religioso, né? No início, a fé comandava a razão, ou seja, primeiro vinha a fé, depois vinha a razão. Houve um momento em que a fé e a razão andavam lado a lado. E, nessa época do Iluminismo, a razão sobrepunha a fé. Quer dizer, primeiro vinha a razão e depois vinha a fé. Então, houve várias, com essa nova mentalidade, houve várias mudanças. Com essas mudanças, houve a quebra, a derrocada do antigo regime da França, né, que era o regime monárquico, abrindo uma nova forma de governo mais justa para o povo, onde se pregava a de um eu passei para o outro. Aí a ideia iluminista influenciou a Revolução Francesa, né, que teve alteração no seu pensamento político também, tendo a derrocada da monarquia, que até então era a sua forma de governo, dando início a um governo mais justo, um governo republicano, onde as pessoas poderiam opinar, e onde se pregava a igualdade, a liberdade e a fraternidade, em que fala sobre a Evolução Industrial, como eu peguei e falei. Na Revolução Francesa, também é importante pregar aqui que ela era dividida em três classes, ou estados, que era o clero, né? Aí vinha o rei e a nobreza, e a terceira, que era o povo. Aí uma das coisas que desencadeou no iluminismo foi o quê? Nessa época aí, o clero pegava e falava que o povo tinha que ser fiéis aos seus patrões, que tinham que obedecer o rei, porque senão, como vendiam indulgências, né, e falava que se eles fossem contra os patrões, contra os senhores feudais, que eles estariam indo contra as normas de Deus. Inclusive, foi uma das coisas que recomeçou a revoltar esses pensadores. Aqui o iluminismo, como eu peguei e falei, e a sociabilidade. Alguém sabe me informar o que é sociabilidade? Eu Em conjunto, assim? Junto de outras pessoas? É a qualidade que nós temos de manter este contato que nós temos com outras pessoas. Sociabilidade é o nome dado a essa união, a relação que as pessoas têm com outras pessoas. Era a apresentação. Meninos, mas era isso. Ficou alguma dúvida? Não, deu pra esclarecer não. tudo. Ah? Deu pra esclarecer tudo. Até mesmo daqui a pouco eu já tenho que estar na outra sala. Esse negócio chamado assim, tem que melhor fazer igual a gente pega e faz sem tempo, porque fazer só esse negócio de horário de aula, nossa senhora. Mas então fica assim, eu vou pegar, vou baixar o vídeo, vou postar lá no grupo da sala, lá no grupo da sala não, lá no Classroom, né? E aqueles que quiserem assistir depois com mais calma, até mesmo que foi corrido, aí só acessar lá. Mas eu agradeço a festividade de vocês e um ótimo dia a todos. E qualquer A dúvida... Ana tem que pôr o nome dela, professor, naquele negocinho de escrever. Ela não pôs, não. Ela chegou depois. Quem? A Ana. Coloque para mim, por favor. Aonde? No chat? É. Mais alguém? Ô, Gil, deixa eu te perguntar, você tem nossos horários? Hã? Os horários de aula? Não, de aula mesmo. Como assim? Os horários de aula, tipo, da semanal, que até hoje eu não sei os horários.